Fala, família Palmeiras, mais um vídeo aqui no canal Voz do Palestra. E olha só, Palmeiras e LDU mais uma vez na Copa Libertadores da América, preparação para o confronto diante do Vasco, lançamento da nova camisa do Palmeiras e tudo que rola no mundo Palmeiras você fica sabendo aqui. Então, se você não é inscrito no canal, esse é o seu momento de se inscrever, compartilhar, comentar aqui o que você achou de pegar o LDU nas quartas de final da Copa Libertadores e não perde tempo não. Manda pra todo mundo aí, mas vamos lá também ver toda a repercussão na mídia com relação ao Palmeiras e aí no finalzinho a gente conversa. Então fica até o final, assiste o vídeo, comenta aqui embaixo para participar também. Avante palestra! Reta final aqui do nosso Sport Center, ainda dá tempo da gente conversar com o Rafael Valente, que traz as informações do líder do Campeonato Brasileiro, Palmeiras, que nesse fim de semana tem o Vasco pela frente. Tudo bem, Rafa? Seja bem-vindo, amigo. Um beijo grande para você. Fala, Gláucia, boa tarde para você, para o Jailson, para a Mari e para o nosso fã de esporte. Hoje os titulares do Palmeiras voltaram a treinar, né? O Palmeiras ontem fez um treino no Paraguai, depois de eliminar o Cerro Porteño da Copa Libertadores, mas os titulares não treinaram, ficaram fazendo ali um trabalho de recuperação física, apenas os reservas participaram da atividade. Hoje os titulares estão treinando. Palmeiras já virou a chavinha para o Campeonato Brasileiro, até porque nas últimas 5 partidas o time vem deixando a desejar, né? Eu fiz uma conta aqui, né? Nas últimas 5 partidas, dos 15 pontos disputados, apenas 7 pontos conquistados. O Palmeiras tem essa consciência, né? Que tem uma campanha irregular nesse recorte que eu fiz, deixou o Flamengo se aproximar e por isso quer levar o jogo contra o Vasco como uma resposta para a torcida, para retomar aquela boa fase, devolver a confiança para o torcedor. O Abel Ferreira deve ter 2 retornos, o Andreas Pereira, que contra o Cerro Porteño cumpriu suspensão, ficou aqui em São Paulo, mas no Brasileirão está livre para jogar. E o outro retorno do Kelvin, que não foi para o Paraguai, opção do técnico, ficou também em São Paulo treinando, mas até onde a gente sabe está livre para jogar. As dúvidas ainda são o Paulinho e o Sousa, ambos com lesão muscular. O Palmeiras ainda não atualizou se eles vão ter condições de jogo ou não. O Palmeiras treina mais uma vez no sábado e aí sim o Abel deve definir os relacionados para esse jogo contra o Vasco. A verdade é que aqui o clima está muito bom, porque classificou, o Palmeiras tirou um peso das costas, né? Depois da derrota para o Fluminense, aquele empate contra o Cerro Porteño aqui em casa, agora tenta o Vasco vencer para sepultar de vez qualquer desconfiança e tocar a vida no Brasileiro, viu, Gláucia? Boa, Rafa. Obrigada pelas informações, meu amigo. Boa sequência de trabalho aí para você também, trazendo aí as informações do Palmeiras, que tem esse confronto com o Vasco. A gente até viu o Vasco ontem nessa Sul-Americana, mas sabe que volta agora para casa pensando em Campeonato Brasileiro e olhando para as duas pontas da tabela. Que confronto esse, né? Um Palmeiras que também perdeu a sua margem de erro. Gordurinha. Né? Vendo ali o Flamengo cada vez mais com o farol alto. E o Vasco que também não pode desgarrar dessa luta, né? O Vasco, tendo, assim, eu até, uma brincadeira com os meus amigos vascaínos, né, que a gente estava conversando sobre, tendo em vista o desempenho da Chapecoense desde o início do campeonato, o Vasco hoje, né, ali fica na lanterna do Campeonato Brasileiro. Então, ele fala, tá difícil mesmo, e geralmente quando a gente sempre fala, né, quando o time grande chega nessa situação do Campeonato Brasileiro, tem aquela dificuldade para sair, mas foi o que a gente estava falando na hora ali da Sul-Americana. Pelo menos agora o Vasco tem um modelo de jogo. Só que o problema é que vai enfrentar o Palmeiras, que precisa vencer também, porque o Flamengo já ligou ali o sinal de alerta ali, tentando a ultrapassagem. Então, o Palmeiras provavelmente sem 200% ligado, para não perder pontos em casa, e o Vasco nesse desespero, porque sim, já é uma situação de desespero, você está na 19ª colocação, na 25ª rodada, né? A gente está indo para a 25ª agora, né? Ou 24ª, enfim, quarta, né? Para a 24ª rodada. Então é uma situação já um pouco mais preocupante do Vasco, sim. Ó, tá ali, ó, 24ª. 24ª, né? Escritinho ali. Olhinho. Desculpa. Errei, fui moleque. Eu, olhando, né, do que a gente acompanhou agora de Libertadores, de Sul-Americana, do que eu ressaltei ali do Pedro Manuel falando, né, de controle de jogo, enfim, assim, estratégia do Vasco para essa partida contra o Palmeiras entre aspas, uma sobrevivência por um ponto. Daqueles jogos que quando você tem a tabela, né, a comissão técnica senta, olha, fica pensando ali, né, onde eu posso somar, onde infelizmente a gente vai perder, comemorar um empate contra o Palmeiras. Mas acho difícil, assim, pensando na realidade dos dois clubes, né? O Abel, ele precisa ter respostas desses jogadores, assim, não sei se ele vai
ainda insistir no Vitor Roque, ou se ele já entra com o Maurício nesse momento de Campeonato Brasileiro, precisando, né, continuar na liderança e, quem sabe, voltar a ter um pouco mais de gordura. Hoje, quem responde mais pelo Palmeiras é o Maurício, né, nessa parte ofensiva do time. E aí você tem o Gustavo Gomes na bola aérea. É difícil, um jogo muito difícil para o Vasco. Então, essa tentativa de marcar bem e conseguir o empate. Mas o Palmeiras, ele é super favorito, né? Edu Dracena viveu antes a possibilidade de sonhar ainda com a Taça da Libertadores. Ontem foi a vez do Ronaldão. E o Palmeiras agora já se concentra no Campeonato Brasileiro e no jogo diante do Vasco da Gama. Tá com medo, bebê. Tá com medo. Palmeiras, o time brasileiro com mais classificações às quartas de final da Libertadores, 14 vezes, já sabe quem será o adversário desta edição. A LDU, que ontem superou o Mirassol nos pênaltis. Como o Verdão passou em segundo do Grupo F e o time equatoriano foi líder do G, o duelo de volta será na altitude de Quito, 2.800 metros acima do nível do mar. O Palmeiras vai reencontrar o herói da Libertadores 2021, Daverson, que hoje defende a LDU. Deivinho de um lado, Andreas Pereira do outro. De novo, mas ainda tem tempo para esse jogo. As quartas de final só começam no mês que vem. Enquanto isso, o Verdão decidiu provocar o Corinthians, que também se classificou ontem. Nós temos 150 vitórias. Eles têm 149 jogos. Libertadores é para porcos. Por agora, concentração para não olhar no retrovisor no Brasileiro. O Verdão continua na liderança, mas depois de conquistar só uma vitória em 4 rodadas, viu o Flamengo se aproximar. É o aqui e o agora. E é o que eu disse aos meus jogadores, independentemente do que acontecer ali dentro, no final, se ganharmos ou perdermos, amanhã é para continuar a pedalar. A distância agora é só de 3 pontos. Domingo, o Palmeiras recebe aqui na Arena o Vasco, vice-lanterna. Ao contrário das últimas rodadas, o Verdão vai entrar em campo já sabendo o resultado do jogo do Flamengo, que duela amanhã com o Cruzeiro, fora de casa. Para o jogo de domingo, Abel Ferreira pode poupar alguns titulares por causa do clássico contra o Santos pelas quartas de final da Copa do Brasil na próxima semana. Vivo em 3 competições. O campeão é aquele que jamais para de pedalar. Edu, um peso saiu das costas do Abel com a classificação na Libertadores, mas agora é Campeonato Brasileiro, tem uma concorrência cada vez mais pesada com o Flamengo e esse jogo é fundamental contra o Vasco da Gama. Sim, Renata, até porque dos últimos jogos em casa o Palmeiras não conseguiu vencer, né? Empata contra o Inter, perde do Atlético Mineiro. Então, agora, aproveitar o momento da classificação para a próxima fase da Libertadores, levar para o Campeonato Brasileiro. Até porque viu o Flamengo encostar, né, na liderança ali do campeonato, então tem que jogar bem, jogar dentro de casa, né, diante de um adversário que está brigando ali pela zona de rebaixamento, então o Palmeiras não pode nem pensar em perder pontos, principalmente para o Vasco da Gama. Pois é, e tem mais essa negociação aí, interesse do Manchester City no Alan. Vamos ver se isso vai acontecer ou não. Bom, família, então vamos lá, vamos comentar um pouquinho aí. Cara, agora sim, nós temos o adversário, né, do Palmeiras na Copa Libertadores. O Palmeiras enfrenta a LDU, primeiro jogo em casa, segundo jogo fora de casa. Previsão aí para que seja na semana seguinte ao confronto diante do Santos, né? Então o Palmeiras joga com o Santos na semana que vem, na semana seguinte já temos Libertadores. Um risco grande aí de não termos o Allianz Parque à disposição. Isso porque, né, o Palmeiras tem um show do Maroon 5, se eu não me engano, na terça-feira, dia 8 de setembro, né? E o jogo ainda deve sair hoje até o final do dia. Aliás, não deve sair hoje porque ainda falta o confronto do Independente Del Valle. Mas em breve a gente deve ficar sabendo aí os dias para cada um dos jogos. Porém, as quartas de finais serão disputadas na terça, dia 8, quarta, dia 9 e quinta-feira, dia 10 de setembro. E aí o jogo de volta na semana seguinte, né? Então, o Palmeiras joga em casa o primeiro jogo, decide fora de casa. Confesso que a LDU, embora tenha demonstrado uma certa dificuldade de passar do Mirassol, empatando o primeiro jogo por 1-1, empatando o jogo de volta 0-0 e ganhando nos pênaltis,
embora isso aconteça, cara, não sinto tanta confiança nesse Palmeiras de Abel Ferreira, sendo bem sincero para vocês. É um time que treme em decisões, é um time que não vem jogando um bom futebol. E eu espero que as coisas mudem, meus amigos. Palmeiras, nas próximas 4 semanas, tem 4 mata-matas. Né? Ida e volta contra o Santos, ida e volta contra a LDU. Eu acho que o ponto legal é que a gente vai encontrar o Deivinho, o grande herói aí do título diante do Flamengo pela Copa Libertadores de 2021. Né? A gente vai reencontrá-lo aí. E vai ser um momento legal. Lógico que o Deivinho não é ídolo da torcida, mas sempre foi um cara muito carismático, né? Que embora fosse limitado tecnicamente, a gente sempre soube aí que era um jogador que sempre honrou muito o Palmeiras, sempre falou muito bem, demonstrou seu carinho dentro e fora de campo. Então assim, cara, não vai ser um jogo fácil, mas o Palmeiras tem condições de vencer, assim como tem condições também de vencer o Fluminense numa possível semifinal. Cara, loucura seria uma final diante do Corinthians, né, que passou ontem. Então, cara, imagina só, pô, acho que nenhum palmeirense no mundo quer essa final entre Palmeiras e Corinthians. Também Palmeiras e Flamengo, como eu falei, pô, não é medo do Flamengo, porque é um time que dá pra ganhar. É que o Palmeiras é um time que treme, é um time que entrega, que não passa confiança. Então, eu acho que isso impacta bastante aí. Mas vamos ver aí o que nós temos para essa reta final de ano, né? E esses confrontos aí. Mediante a tudo isso rolando, o Campeonato Brasileiro segue no momento decisivo. Isso porque o Palmeiras tem 3 pontos de vantagem. CBF quer marcar o jogo atrasado do Flamengo para o dia 2 de setembro. Então, em breve aí, com o resultado desse jogo, a gente vê se o Flamengo iguala o Palmeiras, se o Flamengo tropeça e o Palmeiras segue na frente. Mas hoje é uma situação complexa, porque a gente tinha 9 pontos de vantagem há 3, 4 rodadas atrás, e agora nós temos apenas 3 pontos de vantagem, considerando que o Flamengo tem um jogo a menos ainda. Então isso impacta ainda mais. Um momento delicado, a vitória do Palmeiras no meio de semana não convenceu, né? Gol que saiu mais uma vez de bola parada, Gustavo Gomes salvando, assim como foi no jogo de ida. Então assim, cara, não tá fácil, né? Não tá fácil. Aliás, no jogo de ida não, né? Ele fez o gol esses dias, mas não foi no jogo de ida da Libertadores, foi no Brasileiro, se não me engano. Mas assim, cara, não tá fácil, né? Acho que o Palmeiras precisa melhorar. Talvez é isso que a gente tenha que ter em mente. O Palmeiras precisa melhorar muito se quiser disputar título nesse ano, se quiser continuar aí na ponta, né? A gente vê, cara, cada vez mais desesperançoso aí com Abel Ferreira, o próprio Abel chamando o time para dar chutão e tudo mais. Então, assim, cara, bem complexo assim, a situação do Palmeiras atual. E a gente espera aí que no final dê tudo certo. O grande ponto também é que existe interesse aí do Manchester City no Alan, hein? Interesse aí em 40 milhões de euros no Alan, sendo bem sincero, 40 milhões pode levar embora, meu amigo. Pode levar embora o Alan. Sei que vai fazer diferença e não acredito que o Palmeiras consiga a contratação assim à altura, mas o Palmeiras precisa do dinheiro também, então leve embora e seja o que Deus quiser. Põe o Arias na direita, que ele sempre jogou mais, e aí a gente vai brigar na esquerda por alguém. Talvez Felipe Anderson, talvez a gente consiga aí jogar o Maurício um pouco mais pela esquerda, não sei, mas são testes que precisam ser feitos com o elenco qualificado do Verdão. Mas, meus amigos, vamos ter paz aí. No final de semana o Palmeiras enfrenta o Vasco. A preparação começa hoje. O Palmeiras teve folga ontem no retorno do Paraguai. Então, preparação começando hoje para o jogo contra o Vasco. Jogo às 4h30 da tarde no Allianz Parque também. Então, jogão de bola aí para vocês. Já programa aí a tardezinha do domingão para acompanhar o jogo do Palmeiras e todas as novidades e informações de possível escalação e tudo mais, você fica sabendo aqui. Então, mais uma vez, se você ainda não se inscreveu, esse é o seu momento de se inscrever no canal, dar aquela força para nós, compartilhar para todo mundo aí, vamos para cima. Dito isso, meus amigos, excelente final de semana para vocês. Em breve a gente volta com mais um vídeo do canal. Aproveitem. Grande abraço.